Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, no conteúdo de distribuição eletrônica, eu notei que vocês estão tendo bastante dificuldades. E para vocês entenderem ligações químicas, que é o que nós estamos trabalhando agora, vocês precisam entender distribuição eletrônica. Se não entender distribuição eletrônica, vai ficar bem complicado de entender a ligação química, certo? Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo assim para tentar, explicar para vocês, né? Tem alguns alunos que estão aguardando aí essa explicação para explicar para vocês melhor como que nós vamos entender essa distribuição de elétrons, essa distribuição eletrônica. Porque nós precisamos entender a distribuição eletrônica para compreender o conceito de camada de valência. Então, o que é a camada de valência? Nos nossos exercícios, vocês já falaram sobre isso. Então, a camada de valência de um elemento químico seria, a última camada, a camada mais externa, do núcleo, a última camada que contém elétrons, tá? Mas para quem ainda está perdido, vamos voltar lá no começo. Então, os átomos, eles são estruturas, formadoras de tudo que tem no universo, tanto seres vivos quanto não vivos. E esses átomos, eles têm uma estrutura, Existe um modelo para representar esses átomos. E o modelo mais aceito atualmente é um modelo, que diz que o átomo ele é formado por um núcleo, que é o que está aqui no meio, e nesse núcleo tem-se os prótons, que possuem carga positiva, os nêutrons, que possuem carga neutra, certo? E aí, gente, tem uma terceira, partícula que forma um átomo, que seria os elétrons, que são as espécies que possuem carga negativa, ok? E aí, pessoal, esses elétrons, eles ficam onde no átomo? Eles ficam na eletrosfera, que são, essas bolinhas ao redor aí do núcleo, ok? Tudo bem, entenderam até aí, né? Tá bom. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, quando eu olho um elemento químico, então, por exemplo, aqui, o sódio. Então, eu vou lá na tabela periódica e vou ver o número atômico do sódio. Vocês já aprenderam a olhar o número atômico, né? Então, vi lá o número atômico do sódio é 11. Beleza. Então, o Z do sódio é igual a 11. O número atômico dele é igual a 11. O que isso significa, gente? Significa que ele tem 11 prótons e que ele também tem 11 elétrons. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, se eu olho lá na tabela periódica, olhei na legenda, vi o número atômico de um elemento, então eu já consegui descobrir qual é o número de prótons e qual é o número de elétrons. Então, se eu olho aqui, sódio, número atômico é 11. Então, quer dizer que ele tem 11 prótons e que ele tem 11 elétrons. O que isso significa, gente? Que nesse núcleo aqui, nessa partezinha do meio, eu vou ter 11 prótons. Ah, e quantos nêutrons que eu tenho? Aí você tem que lembrar das nossas aulas passadas, como que calcula nêutron. Então, só para vocês relembrarem aí, nós tínhamos lá que massa, que é o A, é igual ao número atômico, ou o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, a massa é igual a Z mais N. Então, se eu quero achar o número de nêutrons, é só eu isolar o nêutron aqui, vou isolar o N. Então, eu vou passar o Z para o outro lado. Então, vai ficar A, o Z está positivo, passa negativo, A menos Z é igual a N, certo? Então, quer dizer que o número de nêutrons, que é o N, é igual a massa menos o número atômico, ou menos o número de prótons, que é a mesma coisa, certo? Lembraram disso? Então, isso foi conteúdo já que nós já fizemos, pessoal. Então, isso é o número de nêutrons, tá? Pra gente poder descobrir. Ok, gente. Então, vocês já relembraram aí esses valores. Então, o que nos interessa aqui?
Então, se o sódio tem 11 como número atômico, Z, então vai ter 11 prótons aqui. E quantos elétrons ele vai ter, gente? 11. 11 elétrons distribuídos em camadas eletrônicas. Cada aro desse aqui é uma camada eletrônica, tá? E aí essas camadas eletrônicas são aquelas que antigamente chamavam lá de K, L, M, N, O, P, Q. Hoje em dia se usa muito chamar de nível, tá? Nível. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, geralmente, todos os átomos da tabela periódica vão ter até 7 níveis. Isso, gente, só é nomenclatura, mas significa a mesma coisa, porque seria o K é o nível 1, L, nível 2, M, nível 3, N, nível 4, O, nível 5, P, nível 6, Q, nível 7, tá? É só nomenclatura, mas a ideia é a mesma. Ok, então um átomo pode ter até 7 camadas. O que vai definir quantas camadas de fato esse átomo vai ter? Lembram, pessoal, que nós, quando estudamos os períodos e os grupos, lembra que a gente viu que o número de períodos correspondia ao número de camadas? Então, se a gente ia lá, um elemento que estava no período 1, ele possuía quantas camadas? Uma. Se ele estava no nível 2, no período 2, né? Desculpa. Então, quantas camadas ele tinha? 2, certo? Então, se nós pegarmos aqui o sódio, né? Nós pegarmos o sódio, olharmos lá na tabela periódica. Tem uma tabela aqui, mas não sei se vocês vão enxergar. Mas, então, onde que está o sódio? Então, o sódio, não é esse aqui? Então, qual é esse período aqui? Que númerozinho é esse que está aqui? Então, isso é o período 3, não é? Então, a gente tem o sódio aqui, e aí a gente tem o período 3, certo? Então, quer dizer que se ele está no período 3, o que é período mesmo, gente? Período é a linha, ó, linha 1, linha 2, linha 3, certo? Linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. Não são 7 períodos? Então, nós temos aí, não são 7 camadas no máximo que pode ter, 7 níveis? Então, são 7 períodos. Então, se eu observar aqui o sódio, ele está em qual linha? Na terceira, não é? Então, quantos períodos, quantas camadas que o sódio vai ter? Não são 3? Ele não está no período 3? E quantas camadas que eu desenhei aqui? 3. Ah, mas como que você sabe? Vamos lá. Eu coloquei para vocês numa aula aí que, pessoal, cada nível ele pode ter um máximo de elétrons, certo? Então, cada nível cabe um máximo de elétrons. O nível 1, que é a primeira camadinha aqui, que fica mais perto do núcleo, ele cabe no máximo 2 elétrons. Ah, mas quem definiu isso? Os matemáticos, físicos, químicos que estudaram, né, que propuseram os cálculos mecânicos quânticos, né, que propuseram que é dessa forma. Então, isso é resultado de cálculo teórico, tá bom? Então, foi definido matematicamente que é dessa forma sim, tá? Então, sabe-se que no nível 1 cabem no máximo 2 elétrons. No nível 2, cabem no máximo 8 elétrons. No nível 3, cabe no máximo 18. No nível 4, cabe no máximo 32. No nível 5, cabe no máximo 32. No nível 6, cabe no máximo 18. No nível 7, cabe no máximo 2, certo? Então, gente, com base nisso, vamos interpretar. Então, sódio. Então, quando eu pedir lá no exercício, faça a distribuição eletrônica. Como que é a distribuição eletrônica? Nós vamos ver quantas camadas que são necessárias para distribuir todos os elétrons. Quantos elétrons tem que distribuir do sódio? Não são 11? Então, vamos lá. Desenhei a primeira camada, que é a camada 1, né, o nível 1. Quantos elétrons que cabem no máximo? Não são 2? Então, tem 2 elétrons desenhados aqui, representados no primeiro nível. Tá, cabem 2. Mas eu tenho 11. Então, se cabem 2, 11 menos 2, 9. Então, ainda tem 9 para poder distribuir nas próximas camadas.
Então, veio a segunda camada. Essa camadinha aqui, ó. Quantos elétrons, no máximo, cabem nessa camada? Não é a camada 2? Não é a segunda? Ó, primeira, segunda. Então, quantos elétrons cabem? Não é 8? Então, quantos elétrons tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 8 elétrons aí. Beleza, então, 8 mais 2 aqui de dentro, 10. Mas quantos elétrons tem para distribuir? 11. Então, precisa de mais uma camada, porque o máximo aqui da camada 2 são 8. Então, não posso pôr mais. Então, eu preciso de uma terceira camada. Qual é o máximo que cabe na terceira? 18. Mas quantos que está faltando? 8 mais 2, 10. 11 menos 10, falta 1. Então, é esse 1 aqui que está na camada. Tá vendo que na camada toda só tem um elétron? Que esse númerozinho que está aqui é o número 3. Vocês não estão enxergando bem aí. Então, pessoal, entenderam? Então, aqui está distribuído, né, em camadas, em níveis, os átomos do sódio. Ah, pessoal, e qual que é a camada de valência dele? É a camada 3. Então, a camada de valência é a 3. Quantos elétrons tem na camada de valência dele? Um elétron, certo? Entenderam? Vamos fazer o exemplo do cloro agora para vocês entenderem melhor ainda. Então, aqui nós temos o cloro. Vamos olhar na tabela periódica? Qual é o número atômico do cloro? 17, certo? Beleza, 17. Então, temos aqui um núcleo lá no centro, que vai ter 17 prótons, mais os nêutrons, beleza. E quantos elétrons ele tem, gente? 17 elétrons. Então, vamos distribuir. Primeira camada. Então, a primeira camada cabe no máximo 2. Então, tem 2 elétrons aqui. Aí, 17 menos 2 ainda faltam 15. Então, vamos ter a segunda camada. Quantos que cabem no máximo? 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 2, 10. 17 menos 10, 7. Então, ainda faltam 7. Então, a gente precisa da terceira camada. Quantos que cabem no máximo na terceira? 18. Então, eu posso pôr até 18 elétrons aqui na terceira. Mas aí, quantos que tem aqui? Não faltam 7? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a interpretação é essa. Então, no átomo de cloro, quantas camadas ele tem? 3. 3 camadas. 1, 2, 3. Qual é a camada de valência? É essa aqui. A camada 3 é a camada de valência. É a CV, camada de valência. E quantos elétrons que ele tem na camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Certo? E aí, para vocês confirmarem, né? A gente vem aqui na tabela periódica e vamos encontrar aqui o átomo de cloro. Aquele aqui, gente. Qual período que ele tá? 1, 2, 3. Certo? Então, aqui tá o átomo de cloro. Terceiro período. Quantas camadas ele tem? 1, 2, 3. Certo? Então, essa é a interpretação da distribuição eletrônica. Essa é a interpretação do que é uma camada de valência. Beleza?